Educação à distância, mudando realidades. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Natasha Alexandrino, sou uma pessoa branca, alta, estou com um vestido branco com algumas rosas e uma blusa preta e uso um óculos preto e branco. Atrás de mim tem uma parede branca com alguns pontos e está escrito EAD Mudando Realidades. E eu falo aqui do IFRO Campus Porto Velho, Zona Norte. E agora nós vamos começar a nossa aula de Direito 2 e eu convido a vocês a verem o que a nossa Constituição Federal fala sobre direito do trabalho. Vamos lá? Olha só, gente, a nossa disciplina, Direito do Trabalho, ela começa lá no artigo 7º da Constituição Federal, que vai tratar dos direitos trabalhistas para os trabalhadores urbanos e rurais. Vamos dar uma olhadinha no slide, o que ele diz? Vamos lá. Olha só, então a gente está ali na CF, no artigo 7º. E, como eu já adiantei, são direitos sociais, tanto para os trabalhadores urbanos quanto os rurais. E aí o inciso 1, o inciso 1º, já fala dessa proteção da relação de emprego contra uma despedida arbitrária ou sem justa causa. Então, se acontecer ali daquele empregado ser demitido, de forma arbitrária ou sem justa causa, o que vai acontecer? Vocês até já sabem. Ele vai receber uma indenização compensatória dos 40%, que é aquela multa sobre o FGTS, além de outros direitos previstos legalmente. Então, percebam aqui, gente, o empregado CLT, e aí eu já adianto para vocês, empregado significa dizer que aquele cidadão ou cidadã está submetido, às normas da CLT. E se ele sofrer essa dispensa arbitrária, está lá na Constituição Federal. Ele vai, se for uma coisa sem justa causa, ele vai receber essa indenização, essa multa de 40%. Beleza? Volta lá. Além disso, ele também pode receber o seguro-desemprego, e aí eu chamo a atenção de vocês que ele vai receber, claro, se for um caso de desemprego involuntário. Se o cidadão ou cidadã voluntariamente não quer trabalhar, daí ele não vai receber um seguro-desemprego. Agora, se for um desemprego involuntário, ele vai receber lá o seguro-desemprego. Além disso, é um direito trabalhista o FGTS, que depois a gente vai analisar com calma, tem no roteiro também. É direito do trabalhador perceber o salário mínimo, que vai ser fixado em lei, vai ser nacionalmente unificado. E aí, lá na CF, fala que esse salário mínimo ele tem que atender às necessidades mais básicas do trabalhador. Gente, convido você agora não, senão vai atrapalhar minha aula, mas acabando a aula, vai lá e abre a Constituição Federal, artigo 7º, e o inciso que trata ali do salário mínimo. Gente, a CF diz que ele tem que atender tantas necessidades básicas que, lamentavelmente, a gente sabe que o valor do salário mínimo, como está hoje, seria impossível de atender. Com o valor que está hoje, tantas demandas, que a gente sabe quais são. Alimentação, moradia, transporte, escola, enfim. Não é possível. E, inclusive, tem um estudo recente que aponta que no Brasil um salário mínimo para atender tudo que deveria estar por volta, salário mínimo, de mais ou menos R$6.000. E a gente sabe que o nosso salário mínimo está muito aquém desse valor, então ele não atende. Mas, volta lá. Na CF está falando que tem que atender, o salário mínimo tem que atender às necessidades humanas mais básicas. Além disso, ele também vai sofrer reajustes periódicos, para preservar seu poder aquisitivo, e ele não pode ser vinculado a qualquer fim. Isso está na CF. Assim como o piso salarial, que é proporcional à extensão à complexidade do trabalho. Lembrando que este inciso 5º do piso salarial não se aplica ao doméstico. O 6º diz
que há uma irredutibilidade do salário mínimo, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo. Então, em regra, não pode haver a diminuição do salário, né, em regra. E quando a gente fala assim, em regra, pode saber que tem exceção, tá? E aí a própria norma já diz. Então, o salário é irredutível, salvo uma disposição em convenção ou acordo coletivo. Além disso, a CF traz a garantia de um salário nunca inferior ao mínimo para quem percebe ali uma remuneração variável e também traz a proteção do salário na forma da lei, constituindo crime a sua retenção dolosa, beleza? Continuando aqui, eu vou passar bem assim por todos os incisos, mas de forma bem direta, porque são muitos, tá? Como direito trabalhista, o inciso 8º traz o 13º, o nosso salvador da pátria, né? O 13º, com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. Aqui, gente, aposentado recebe também, viu? O 9º, remuneração do trabalho noturno superior ao diurno. E aí vocês vão ver, pessoal, que a hora noturna ela é variável. Então, para o urbano, para o trabalhador urbano, vai ser a partir das 22 horas. Mas para o rural já é um horário diferenciado, tá? Depois a gente vai olhar tudo isso com calma. Olha ali. O fato é que o trabalho noturno, ele tem, né, por ser no contrafluxo da população, até por questões biológicas, né, que o trabalhador ele fica mais fadigado, tem a questão do ciclo mesmo, né, como atrapalha aquele nosso ciclo de saúde circadiano, então o trabalho noturno ele tem que receber uma remuneração maior em relação ali ao trabalho diurno, beleza? Além disso, tem aquela previsão de participação nos lucros ou resultados, tá? Conforme definido em lei. Tem a previsão do salário família, que é pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda. Também nos termos da lei, beleza? Aqui temos um inciso da jornada de trabalho. Então, qual é a jornada? Pessoal, qual que é a jornada CLT? Né? Tem outros tipos de jornada? Sim. Mas segundo a CF, a jornada CLT, vejam, é uma duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais. Ah, posso fazer uma jornada diferente, 12 por 36? Sim. O fato é que fica facultada uma compensação de horários e a redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Então, trabalhei mais um dia, compenso depois, trabalhando menos. Algo nesse sentido, tá bom? Bom, se isso não acontecer, a gente vai ver qual é a consequência jurídica. Além disso, tem a previsão do trabalho em turnos ininterruptos, que é aquela jornada de 6 horas, ressalvada a negociação coletiva. Também tem o repouso semanal remunerado. Gente, o repouso semanal remunerado, ele tem necessariamente que acontecer aos domingos? Não, mas a CF diz que o repouso semanal remunerado será preferencialmente, vejam a leitura lá, olha o que está no inciso exatamente, ele será preferencialmente ao domingo. O fato é que, se ele não for no domingo, o fato é que ele tem que acontecer, preferencialmente ao domingo. O que não pode é o trabalhador ficar sem, tá? Bom, passei do horário da jornada. O que acontece? Remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo. Então, a gente ganha pelo serviço extraordinário, no mínimo, 50% do normal, né? A mais. Além disso, o direito às férias anuais, remuneradas com pelo menos, esse aqui é o terço de férias, com 1/3 a mais do que o salário normal. E aqui nós temos o combo licença gestante de 120 dias e licença paternidade nos termos fixados em lei. Chama a atenção pelo seguinte, a CF traz a licença gestante de 120 dias. Só que ela pode ser até 180 dias,
né, no caso das empresas cidadãs, que são os famosos 6 meses. Mas dá diferença, 6 meses ou 180 dias. Então, 180 dias. 120 segundo a CF, 180 com essa extensão da licença gestante. E atualmente, a licença paternidade está em quantos dias, vocês sabem? 5 dias, olha a discrepância. 5 dias para o pai, até 20 se a empresa for cidadã. Então, gente, o Brasil ainda está muito aquém da paridade, né, de parentalidade. Porque enquanto a mãe tem 180 dias, o pai tem no máximo 20 dias. Então, tem muitos países que estão à frente nessa discussão, em que a licença seria de 1 ano, sendo 6 meses para um genitor e 6 meses para outro genitor. Temos algumas situações específicas aqui no Brasil do pai solo, por exemplo, poder usufruir a licença maior, né? O pai solo ter a licença de 180 dias. A justiça já concedeu esse direito ao pai solo, por exemplo, né? Bom, aqui, vejam no slide, eu até coloquei uma situação bem recente que o STF disse que o Congresso está em mora, né? O que é isso? O Congresso está numa omissão inconstitucional e ele tem que editar, tá? Ele tem que editar uma lei para fixar a licença paternidade. É que aqui tá redirecionando vocês para essa notícia. Mas depois vocês vejam com calma. Se essa lei não for aprovada em 18 meses, olha aqui, gente, o próprio Supremo vai decidir o prazo da licença paternidade. Então, eu trouxe esse julgado para vocês, que é bem recente, e vocês e eu também, né, nós vamos acompanhar juntos essa questão da licença paternidade. Mas, para vocês pensarem um pouquinho, né, nessas questões de direito do trabalho e como que isso é diferente, né, entre pais, mães, enfim, vamos continuar pensando. Aproveitando o gancho, inclusive, olha aqui, a gente está falando de uma proteção prevista na CF, tá? Na CF, que é a nossa Magna Carta, nossa Carta Magna, né? Aquela lei suprema, a norma jurídica de mais alto nível do nosso ordenamento, que diz que o mercado de trabalho tem que proteger a mulher mediante incentivos específicos no termo da lei. Ai, professora, mas eu sou homem e me senti discriminado. Calma, gente, calma. É o seguinte, existem alguns tipos de discriminação que são as chamadas discriminações positivas. Exemplo, política de cotas, por exemplo, que visa distorcer problemas históricos. E no caso aqui da mulher, né, se a Constituição está falando que tem que ter uma proteção específica no direito do trabalho para a mulher, é porque a gente sabe, né, isso não sou eu que estou falando, são estudos sérios, inclusive de dados, que dizem que a mulher, né, que apontam que a mulher sofre algum tipo de preconceito e até muitas vezes é preterida e ganha menos, né, do que se comparado, por exemplo, ao homem. E é óbvio que se você fizer um recorte de raça, por exemplo, as mulheres negras ainda vão passar por essa situação ainda de forma mais acentuada, né? Então, é isso que a CF está falando, que tem que ter uma proteção específica, né? E aí, por exemplo, a gente está falando da estabilidade para gestante, enfim. Além disso, aqui a gente tem de direito do trabalho o aviso prévio, tá? Ele vai ser de no mínimo 30 dias. Além disso, tem que haver ali uma redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, de higiene, segurança do trabalho. E aqui a gente tem, por exemplo, os equipamentos de proteção individual, né, e outros tipos de conduta para diminuir esse risco. E, em seguida, a CF traz o famoso adicional de insalubridade ou periculosidade na forma da lei. E eu aposto que muitos de vocês talvez nem sabiam, mas existe, segundo a CF, também um adicional de penosidade, que até onde me consta ainda não foi instalado na prática, beleza? Como o direito do trabalho ainda tem a aposentadoria,
assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 anos de idade em creche e pré-escola, o reconhecimento das convenções e acordos coletivos, a proteção em face da automação e o seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa. Pessoal, percebam, ali a CF fala de proteção do trabalhador em face da automação. Então, nós vivemos já essa revolução industrial, por exemplo, em que postos de trabalho foram extintos em razão da automação. Isso a gente já viveu, né? Bom, o que está acontecendo atualmente? A quarta revolução industrial ou revolução tecnológica, que enquanto a gente está aqui estudando, as coisas estão acontecendo em outro ritmo. E eu estou falando de quem? Ela mesma. Se você pensou em inteligência artificial, é exatamente isso. Então, também tem estudos sérios, e eu convido vocês a pesquisarem sobre esse tema, dos postos de trabalho que têm a tendência a desaparecer, né? Então, assim, se a gente for parar para pensar, isso faz parte da humanidade. Antigamente, nos elevadores não tinha aquela profissão que agora me fugiu o nome, mas era uma profissão que o trabalhador, ele apertava ali o botão do elevador. Essa profissão, né, vocês podem comentar aí, mas eu acredito que ela, se não tiver extinta, ela diminuiu demais, né? As telefonistas da época, por exemplo, que a telefonia eram as estatais, hoje em dia a gente tem call center, enfim, olha como é que vai mudando. Inclusive, numa pesquisa que eu fiz, eles estavam apontando ali que até os call centers que a gente está acostumado, a tendência é reduzir em razão da IA, né, da inteligência artificial. Então, vocês já devem perceber que muitas vezes quando a gente vai fazer uma reclamação em relação ao direito do consumidor ou a alguma empresa, quem que te responde? Não é já um robô? Não é já uma IA? Então, percebam, a Constituição Federal é de 88, outra época, né? Agora a gente já está com essa novidade que pode trazer benefícios, vantagens, coisas ótimas, mas também o problema do desemprego, né? De acentuar ainda o desemprego. Uma massa de cidadão ali que não vai ter posto de trabalho. Isso vai acontecer? Não sei, mas fica o questionamento, né? Vamos lá. Vamos seguir aqui. Além disso, preciso entrar na justiça para pedir os meus direitos, não é assim que o pessoal fala, de forma bem do dia a dia, cotidiana. Qual que é o prazo prescricional? 5 anos para o trabalhador urbano e rural, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Isso depois a gente vai ver com calma. Bom, olha aqui, ó, mais uma questão de gênero, e sexo e raça, olha só. Aqui tem uma proibição de diferença de salários, de exercício de funções e critérios de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. E continua com a proibição de qualquer discriminação em relação a salários e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência. Proibição de distinção entre o trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos. Aqui, peço muito destaque para vocês. Menor de 18 anos, a CF proíbe o trabalho noturno ou perigoso ou insalubre para quem tem o quê? Menos de 18 anos. E ela, além disso, proíbe qualquer trabalho para menor de 16 anos, exceto, salvo, entretanto, contudo, porém, todavia, se for aprendiz a partir dos 14. Então, aqui ela traz 3 idades. 14 anos se for aprendiz e 16 anos, também no caso de aprendiz, e menos de 18 não pode, se for trabalho noturno, perigoso ou insalubre, beleza? Aqui ela traz igualdade de direitos entre trabalhador com vínculo empregatício permanente ou avulso,
E alguns incisos do 7º se aplicam aos trabalhadores domésticos e outros não. E eu vou pedir para vocês lerem esse parágrafo com calma, tá? No material de vocês. Tô passando aqui devagarzinho, mas vocês vão ver isso com calma. Mas, resumidamente, então, a situação dos trabalhadores domésticos é a seguinte: atendidas as condições estabelecidas em lei e observada a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias principais e acessórias decorrentes da relação de trabalho e sua peculiaridade, aí a gente aplica esses aqui, beleza? Depois vocês vão ler com calma, tá bom? E agora, gente, para a gente caminhar para o fim dessa aula, eu vou trazer um pouco dos princípios do direito do trabalho. O que é um princípio? O princípio, né, para o direito, se você não é da área, você vai entender o seguinte: é uma diretriz, é uma contextualização. Então, para você se situar, para você saber onde você está pisando em termos de direito do trabalho, direito tributário, direito do consumidor, direito civil, direito constitucional, cada ramo do direito, direito administrativo, cada ramo do direito vai ter os seus princípios. E aí eu vou trazer para vocês alguns, são vários, mas eu fiz um recorte de trazer os que eu julgo de suma importância. Então, são essas diretrizes do ramo trabalhista. Vamos ver ali no slide quais são elas. Então, primeiro a gente tem o princípio protetor ou de proteção. O que ele diz? Ele diz que a relação de emprego, ela não é uma relação equilibrada, ela é uma relação desigual, né? Então, esse princípio da proteção, ele busca dar uma equalizada nessa diferença em benefício do empregado. Então, para o autor, para o Plá Rodrigues, esse princípio ele vai se dividir em três situações, né? Que vai dar esse benefício para o empregado. Quais são elas? Da gente pensar de forma principiológica que a proteção aponta para uma condição mais benéfica ao trabalhador, uma norma mais favorável ao trabalhador e também na dúvida, pró-empregada. Então, é o indúbio pró-operário ou pró-mísero. Além disso, o princípio da irrenunciabilidade, que também pode ser chamado indisponibilidade, que diz que o empregado não pode nem renunciar e nem dispor dos seus direitos trabalhistas. Porém, gente, é óbvio que esse princípio não é absoluto, tá? E aí eu até trouxe uma súmula aqui que diz que, por exemplo, o empregado ele pode renunciar ao aviso prévio quando ele já adquiriu outro emprego, por exemplo. Então, isso é só uma diretriz. E aí, por fim, o princípio da continuidade da relação de emprego, porque lá antigamente a gente tinha até uma estabilidade decenal, que era quando o trabalhador, depois de 10 anos de serviço para o mesmo empregador, ele adquiria uma estabilidade, porém, essa estabilidade foi extinta em 88 pela nossa Constituição, e aí no lugar disso a Constituição Federal prevê o FGTS, que é aquela indenização lá nos contratos de trabalho, tá? E aí também, aqui fechando, o princípio da primazia da realidade, que significa que no direito do trabalho, no processo do trabalho, prevalecem os acontecimentos fáticos provados no processo. Exemplo clássico, artigo 461 da CLT, trata da equiparação salarial. Sempre que, ali na prática, nos fatos, né, no plano dos fatos, o empregado exerce as mesmas atividades do paradigma, fazendo jus ao mesmo salário. Mas atenção, minha gente, a realidade ela não pode violar a legislação. Se um servidor público, um técnico, ele faz as funções de um analista, ele vai estar em desvio de função, sim. Mas ele, infelizmente, ou felizmente, não sei, ele não vai poder receber mais por aquilo, por causa da regra
do concurso público, beleza? E aí, gente, para a gente encerrar a nossa aula, a gente vai ver brevemente a diferença entre empregado, trabalhador, empregador. Quais são as diferenças? Você já sabe? Vamos dar uma olhadinha aqui. Percebam como é ampla a gama de relações do trabalho. Então, a gente tem um estagiário, um voluntário, um temporário, um avulso, etc, etc, etc. E o nosso foco aqui, que é o empregado. Tá bom, professora, mas o que é? Ó, até eu me surpreendi com esse gira. O que é isso? Vamos começar a analisar os polos dessa relação? Primeiro, a gente tem o empregador, que está lá no artigo 2º da CLT, que diz que o empregador é a empresa individual ou coletiva que admite, assalaria, dirige a prestação pessoal de serviço e assume os riscos da atividade econômica. E até o parágrafo 1º traz a figura do empregador por equiparação, que são os profissionais liberais, instituições, etc. e tal. O que vocês podem concluir disso? O foco da CLT é o empregado, não é o empregador. Em todo caso, o empregador é aquele que direciona, que tem esse poder diretivo, tá? E é quem tem os riscos econômicos dessa relação, beleza? Pois bem, vamos avançando aqui. Aqui até tem o tratamento do empregador que pertence ao grupo econômico, tá? Depois vocês vão olhar com calma, mas eu quero focar no empregado. Empregado é pessoa física, artigo 3º da CLT. Então, é aquela pessoa física que presta serviço de natureza não eventual, não é aquela pessoa que vai lá, presta um serviço e some, não. É a pessoa que, com habitualidade, vocês vão ver o requisito da relação de emprego, ela presta esse serviço. O que é habitualidade? Mais de 2 dias na semana, tá? Tem independência, ou seja, ela é subordinada e recebe salário, tá bom? E aí, gente, quais são as características do empregado, né? Empregado significa que ele tem um vínculo o quê? Trabalhista, CLT, seletista. Ele é pessoa física, ele tem pessoalidade, ou seja, se ele que presta serviço, ele não pode mandar o irmão, o tio, o sobrinho, o papagaio. Pessoalidade. Ele é subordinado. Ele recebe pelo serviço dele salário. Ele está lá habitualmente, ou seja, mais de 2 vezes na semana para trabalhar. E quem suporta o risco é o empregador e não ele, tá? E com isso a gente avançou bastante, né, na nossa disciplina Direito do Trabalho e a gente volta na próxima aula com conceitos mais específicos e particulares de Direito do Trabalho. Muito obrigada e até a próxima! Educação à distância, mudando realidades.